tutta la parola, amor silenzioso, il cor si debrio, il s'incline, un baiser, maman, par la beauté, je serai. O nosso amor é verde. Nós somos verdes. Verdes. Como são os campos e as árvores. Verde é tudo quanto é belo. Tu és verde, meu amor. Verde. Era uma casa que estava muito degradada, não é? Mas que tinha toda uma ambiência de final do século XIX estranha, não é? Um piano antigo, bonito por acaso, mas que funcionava muito mal. Tudo aquilo, enfim, cheirava a 150 anos atrás. A Natália vivia para a sua arte, não é? E isso é que era importante. E, portanto, desde a casa ou a maneira como se vestia, tudo isso era absolutamente secundário para ela. Sei que ela teve um tempo em que tinha excelentes condições de vida, que o pai ganhava bastante dinheiro, tinha uma posição bastante boa no século, salvo erro, e depois, quando o pai morreu, elas entraram num período de quase pobreza, não é? E foi já nessa fase que eu a conheci, assim como a mãe, que era uma senhora vitoriana, que vestia de maneira completamente desadequada ao tempo, parecia uma senhora saída do final do século XIX, e que se manteve assim até morrer. A mãe dela também indiciava que teria sido uma senhora com alguma posição e algum conforto na vida e alguma educação. Eu conhecia por o intermédio do estúdio mesmo. Ela marcou o estúdio porque houve uns senhores amigos que lhe pagavam as gravações. Que eram aqui uns senhores que tinham até... Quase tudo eram pintores e artistas que depois faziam espetáculos nos ateliês deles. Faziam espetáculos nos ateliês lá dentro, os sítios que tinham espaço, para meter lá os amigos todos para depois irem ouvir o disco, ouvirem ela cantar direto e ouvir os discos. Os outros é que pagavam todas as gravações e a Natália disse à Natália, não faça só 100 discos, faça 200 ou 300, que você vende 500 ou 1000, vende. E vendia.
É claro que chegava aos fins de 100 já não havia discos. E era até pela maneira como se vestia, uma figura pitoresca naquele ambiente onde se cruzavam músicos, gente, estou a falar da década de 80, quando há aquele boom do chamado rock cantado em português, gente muito nova, com uma senhora que era bastante menos nova, no entanto, vestindo-se de uma maneira hiper juvenil, mas mesmo assim deslocada, com muitos adereços, digamos, dos anos 60 e 70, e lembro-me de ser dessa altura que a conheci. Houve também uma cantora, e perdoem-me ter que falar dela, que é a minha mãe, que, como voz de meio soprano, verdadeiramente extraordinária, até hoje não tornou a aparecer outra. Estreiei-me num concerto de minha mãe, muito novinha, no Casino de Espinho, em 1936. Vinha com a mãe, com vestidos de branco, para ir para a Brasília de Teatro, era só frequentada naquela altura por intelectuais, digamos assim, por poetas, por pintores, por escritores. E a mãe, quando chegava lá, dizia assim, chegava lá com a filha, as duas vestidas de branco, ia deitarem um pó, havia um pó no ar, quando o vento lhes dava, era uma espécie de alvaiado. Era uma coisa incrível. Uma coisa branca, parecia uma fita, parecia uma coisa de propósito, mas não era. Elas tinham aqueles vestidos muito brancos e queriam que aquilo ficasse muito branco e depois, de vez em quando, uma rabanada de vento levantava o pó. E a mãe chegava lá, que era uma senhora de respeito, chegava lá e vinha com a filha, a filha era uma espécie de mariposa, andava quase não punha os pés no chão, era de uma elegância, ela tinha aquela coisa de ser uma grande vedeta, não é? E a mãe dizia assim, faz o favor de se chegava ao pé de qualquer, faz o favor de se levantar para se sentar a maior cantora portuguesa. E a pessoa que estava ali, não sabia o que havia de fazer, levantava-se e ela lá se sentava. Depois ficava ali naquela... Depois ela entrava nas tertulias, entrava naquelas discussões, naquela coisa toda, com os poetas e com os pintores e aquilo tudo. Ela era muito querida deles porque os fazia rir, sabe? Altiva, parecia que ela não andava, quase que desfilava. Aquilo que nós pensamos quando falamos de vamps, aquela circulação, derramando o olhar sobre as pessoas, não olhando para as pessoas, é essa a imagem com vestidos, não sei porquê, mas um vestido branco com umas bolas amarelas é uma coisa que me vem à cabeça. Mas este era, digamos, ou era uma das indumentárias, mas havia outras, todas assim, muito joviais. Lembro-me de uma vez a ter visto, seguramente, com os sapatos muito altos e de soquete, está a ver, já não é anos 60, é anos 50. É essa a imagem que eu tenho da Natália. De temperamento triste, sobretudo muito sonhador, revoltava-me surdamente com a vida impura que descobria à minha volta. E sofria dolorosamente em criança. Também tive uma adolescência e, afinal, toda uma juventude intimamente muito triste, assistindo a zangas contínuas entre o meu pai e a minha mãe, que nunca se harmonizaram em feitios. Fechava-me a mim própria e esperava sempre qualquer coisa que me elevasse a um mundo interior diferente. Verdadeiramente, só a minha arte pode dar a ternura. Natália, porque é que não usam para ler, para ver a música, para a sua vida, porque é que não usam os óculos? Pois o médico disse que podia ficar a ver muito melhor com os óculos. Porque é que não usam os óculos? Não uso. Sabe porquê? Ele diz, não. Então, não conhece a Maria Callas? Ele disse, conhecer pessoalmente não conheço, mas já ouvi cantar.
Ele disse, ouviu, então acha que eu vou usar algo sendo a Maria Callas uma aprendiz ao pé de mim? Todas aquelas paixões que tinham por ela eram tudo personagens da opereta. Havia o tal, aquele conde que queria casar com ela, não havia maneira. Ela não queria, não quero. Eu não quero. Eu tenho que me dedicar só à minha arte. Eu não posso. As conversas dela eram quase tudo assim. Chegaram finalmente os meus queridos discos. Quero-lhes tanto aos meus discos, como se fossem entes queridos. De facto, chegaram, mas ainda não vieram a lume. Ainda terei que aguardar mais uns dias. Aguardo ansiosamente, num frenesim indescritível. Até daqui a dias. Eu um dia encontramos-nos, enfim, cruzamos, e ela perguntou, então já ouviu o meu disco? Já. E então? Não gostei. Disse-lhe eu com cara de sargento ajudante. Não gostei. Não gostou? Não gostei, definitivamente. E ela virou umas costas e foi-se embora. Nunca mais voltámos a falar. Eu ouvi uns risos lá na plateia. Eu acho que deviam lá estar pessoas do bando. O bando era constituído por toda a gente que não a apoiava ou que não aceitava as propostas dela para cantar. Noite medonha, tudo é escuro. Escuro, como o pastor do inferno, o vento alastra nas campinas do azul do seu rebanho. Sobre o disco editado Entre Nós, com interpretações de Natália de Andrade, vamos escutar alguns comentários de professores e alunos do Conservatório Nacional de Lisboa. José Bom de Sousa, aluno da Escola de Música, classe de piano. Natália de Andrade é uma perfeita abstração da realidade. António José Baião. Eu considero a Natália de Andrade uma cantora extraordinária e a sua voz impressionou-me vivamente. Olga Prate, pianista e professora de piano da Escola de Música do Conservatório Nacional. Queria só relatar um facto. Aproveitando uma estadia na Suíça, levei o disco de Natália de Andrade comigo, que foi ouvido por várias pessoas, algumas delas da rádio, que se interessaram muito por ele e que o vão transmitir no 1º de Abril na Rádio de Lausanne. Pianista Adriano Jordão, professor da Escola de Música do Conservatório Nacional. Por muitas razões e muito especialmente por razões de ética profissional, é evidente que não me vou pronunciar sobre o disco de Natália de Andrade em si, eu não vou emitir nenhum juízo de valor. Julgo, no entanto, que é tão raro editarem-se em Portugal discos em edições de artista que essa materialização de um ato de fé em si próprio merece, com certeza, uma meditação séria por parte de nós, todos músicos. Eu lembro muito bem a primeira vez que eu vi Natália de Andrade. Parece que estou a ver a sala. Era um dia de verão, havia imensa luz. Eu lembro perfeitamente dessa imagem. E estava numa aula de formação musical, numa altura em que a formação musical tinha sofrido uma revolução. Portanto, o ensino da música estava a mudar. Nós havia algumas experiências pedagógicas a decorrer e nós, na formação musical, começou-se a aprender a parte teórica e a parte da formação musical a partir da música. Portanto, nós éramos inundados nas salas com aparelhagens e CDs e os discos, na altura. E um dos CDs que o professor levou para a aula foi precisamente uma gravação da Natália de Andrade. E ele pôs-nos aquilo um bocadinho como se... Lembro-me perfeitamente. Pôs-nos aquilo como se fosse uma surpresa. Então vejam lá o que é que vocês acham desta cantora e tal. Foi o pagode. Foi um pagode total. Nós éramos miúdos
eu fiquei completamente apaixonado. A primeira coisa que ouvi foi a área de Manon. E comecei a pôr, porque havia uma altura em que ela dizia, na letra diz Je marche par tous les chemins, por todos os caminhos, on s'incline, on baise ma main. As pessoas beijam a mão. E ela dizia, on s'incline, on baise maman. Baiser em francês, tanto pode ser dar um beijo como mandar uma queca. Quando ela diz on baise maman, em vez de maman, está a dizer, as pessoas inclinam-se e mandam uma queca na minha mãe. O que é uma coisa de chorar a rir. Portanto, eu passei obsessivamente a pôr esse bocadinho on s'incline, on baise maman. E depois apaixonei-me pelo conceito e tive a felicidade de a conhecer. Nós temos um fascínio pela diferença. O mesmo fascínio que provocam certos músicos rock, certos músicos de música rock ou de música pop, que destroem a guitarra no final do espetáculo, ou que incendeiam o palco, ou que atiram coisas para o público. Esse elemento de surpresa é sempre qualquer coisa que nos fascina, para o bem e para o mal. E a Natália de Andrade tinha uma antecessora americana que nasceu em 1868, por volta disso. Era uma espécie de Natália de Andrade, mas com uma voz mais aguda. Cantava assim... I want to be... Mas há uma coisa que une as duas, que é a loucura pela música e ultrapassarem toda a noção do ridículo em função da sua paixão pela música. Tenho 3, não quero mais tetê. Oh, tirué, dai, dai. Oh, tirué. I used to be a classical singer, and I was at a dinner party in Paris in 1983, I think it was, and the host put on a recording of Natalia de Andrade, and I couldn't believe what I was hearing. The voice, the vibrato was very slow, duh, and it was such an effort for her to sing, to get the notes out. It was obviously extremely difficult for her, but she was totally, it was evident in the recording that she was totally happy doing what she was doing. And she knew the music, she knew the words, but she just couldn't sing it anymore. And it was just so strange that she would go to a recording studio and preserve this. But again, she was totally unaware of how she was singing. There is indeed a genre of diluted divas, but the majority of the public does not want to admit that they have any interest in it, because we're not supposed to be proud of the fact that we're entertained by someone who is bad. There's a term called Schadenfreude, a German term, and it means the joy from someone else's pain. And the general public finds it funny. Like, for instance, again, American Idol, the first rounds. The general public watches those specifically because they're going to be so bad. As long as they're singing, there's going to be a singer who thinks she or he is wonderful, and they're not. It's a part of singing history, whether you like it or not. E o que a Natália faz, como ela sabe música, e como ela tenta escrupulosamente ir atrás das partituras das várias peças que escolhe, quem tem cultura musical diverte-se que não é um doido, porque reconhece a peça tal e qual, mas depois adulterada por aquela maneira absolutamente espantosa de interpretar. Ela canta, já não me lembro o que é, mas há uma altura em que ela tem de dizer uma coisa muito rápida.
Não sei que... Merci não sei por votre bavardagerie, uma coisa complicadíssima em francês, mas ela diz na mesma e não está nada relada. E ali vai. Ne vais jamais mourir, ce serait mes amis nous éclat de rire. O paradigma disto tudo é a cena final do meu filme favorito, o filme do Billy Wilder, que se chama Sunset Boulevard, em que a velha protagonista, vedeta do cinema mudo, depois de matar o amante jovem que se queria ir embora, quando vai a polícia prendê-la e vem o noticiário filmá-la, ela acha que voltou a filmar com o Mr. DeMille. E então desce as escadas, olha para a câmara e diz: só quer fazer um discurso. Estou tão contente por ter voltado ao cinema. Estou tão contente por este momento. And now, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. E esta coisa, este tipo de loucura que nos fascina a todos e que é recorrente nas obras de ficção, a Natália tinha. E por isso é que ela é uma personagem tão fascinante para quem a conheceu. Uma coisa que me aconteceu. Eu, quando fiz o meu curso de música, fiz o curso de formação musical. Nós tínhamos uma cadeira que era educação vocal, formação vocal. Que foi a cadeira que me fez mais medo. Era a cadeira de que eu tinha mais pânico, porque eu não tenho voz nenhuma. E tenho consciência disso. Mas tive uma belíssima professora, uma pessoa absolutamente extraordinária, que incentivou muito essa parte em mim. Ela chamou a atenção para aspectos vocais, que são importantes para um professor de música como eu, que são muito importantes, eu tenho que usar a voz. E ela chamou a atenção para aspectos que são importantes, que não têm propriamente a ver com um profissional, peço desculpa, não têm propriamente a ver com um cantor profissional. De tal forma que eu, no final da cadeira, estava muito entusiasmado e cantava que nem um desalmado. E houve uma colega minha, e eu acho que aqui é que pode estar a diferença, porque a voz é uma coisa física e muito psicológica. O corpo é um instrumento. E o corpo está exposto. E é muito fácil nós ligarmos rapidamente. Eu gosto da voz dele, eu gosto dele. As pessoas gostam de me ouvir cantar, as pessoas gostam de mim. Isso é uma coisa que os artistas fazem muito facilmente. Gosta da minha arte, gosta de mim. E quando eu acabei a disciplina, houve uma colega minha que disse: ele até agora podia ser um cantor profissional. E a professora saltou da cadeira e disse: nem pensar. Não é isso. Ele resolveu algumas questões, não é um cantor profissional. Esse momento foi muito importante para mim. Porque se a professora tivesse dito: quem sabe, talvez, por simpatia, eu só tinha feito a asneira. Eu sinto que é muito fácil enamorar-nos pela alegria de cantar para outras pessoas. É muito fácil. Estranhamente, para mim, que durante 20 anos nunca cantei, nem nunca gostei de cantar, e de repente, numa aula de educação vocal, criei quase essa hipnose. É uma hipnose. É quase como estar no divã de um psicanalista, sabe? Guardo este disco porque esta mulher, com o seu tipo de comportamento, representa tudo aquilo que eu acho que nenhum ser humano deve expor publicamente. Dito de outras palavras, se quiser, eu farei todos os possíveis para nunca ser uma versão masculina da Natália de Andrade, fora do bel canto, naturalmente, mas nesta atividade que é a minha, que é a rádio, procurarei nunca ter este tipo de comportamento decadente, triste, deslocado, desfasado da realidade. Talvez seja por isso que conservo o disco. Tem aqui o número 48. Eu tenho uma discoteca
relativamente extensa e bastante mal organizada. E este é o caso 48 é o caso 48, quer dizer, não está arquivado por géneros, nem por nomes, são casos. Umas situações que se passaram há 30 anos atrás, 20 e tal, 30 anos, em que havia um grupo de gente da música, talvez um pouco louco, boémio, e a Natália, obviamente, era uma excelente oportunidade de nos reunirmos com um pretexto de nos divertirmos, sem dúvida, de usufruir de todas aquelas interpretações surrealistas. Bastava haver alguma mínima sensação de que a Natália sofria com aquilo, ou que ela se sentia posta em causa, para obviamente não o fazermos. Um concerto que eu organizei numa quinta, por ocasião de um aniversário meu, há 23 ou 24 anos, com a orquestra a acompanhá-la, terá sido, sem dúvida, uma das noites mais felizes da vida dela. Em que ela não só cantou, como depois deu uma entrevista, deu uma aula de canto a uma cantora nossa amiga, que era a Ali Altavila. Foi entrevistada, supostamente, pela rádio, televisão e jornais. E quando eu deixei em casa uma pessoa plena de felicidade, porque tinha tido uma noite extraordinária, realizada e feliz, em que tinham apreciado a sua arte. É óbvio que nós divertimos muito e ela ficou também muitíssimo feliz, basicamente isso. Ela apareceu com um dos vestido de lame azul, salvo erro, com um corpete de penas, tudo muito antigo, mas realmente com os restos de um Fausto interessante. E visualmente foi espantoso. Ela com certeza que não cantava com orquestra há dezenas de anos, não é? Se é que há uma vez cantou com orquestra. Para ela foi extraordinário, para nós também. Foi uma noite extraordinária, não é? Hoje em dia há o politicamente correto, que é uma tragédia que também nos assola, infelizmente, aqui em Portugal. E em termos politicamente corretos, não se brinca com uma senhora que é louca ou que está fora da realidade. Isto é o politicamente correto. Eu fui alvo de muitas críticas por ter levado à televisão. Para ela também, obviamente, o ir à televisão terá sido com certeza uma grande felicidade, não é? Por trás disso há toda a realidade da Natália, há toda aquela loucura saudável, e eu achei que era interessante e era adequado que ela estivesse no programa e que as pessoas conhecessem a realidade da Natália de Andrade. Porque a senhora entrou em cena, a figura dela era estranha. Eu acho que ninguém é ridículo. Era estranha, era dela. O pianista era uma pessoa já com muita idade, quase que o sentaram ao piano. O senhor começou a fazer os primeiros acordes, eu apresentei-a, o senhor começou a fazer os primeiros acordes e logo a seguir as pautas caíram. Mas ele devia saber a partitura de cor, porque continuou. E a senhora começou a cantar, nós, como cenário, tínhamos apenas o ciclorama e um lustre que tínhamos mandado pendurar no teto. Para além disso, tínhamos uma rede com pétalas de rosas para cair sobre a senhora e sobre o pianista nos momentos finais da área que ela estava a interpretar. O facto é que o aderecista abriu o cesto com as rosas ou com as pétalas cedo demais, ainda muito no princípio da canção, aquilo era só para o final, e as pétalas começaram a cair. A senhora estava a cantar com uma postura de voz
com a boca virada para cima, e algumas pétalas caíam-lhe na boca. E ela conseguia este fenómeno extraordinário de cantar a área e, simultaneamente, cuspir as pétalas que lhe caíam na boca. É evidente que, passados alguns segundos, aqueles meus jovens espectadores, que estavam muito solidários com o apresentador, foram rastejando discretamente, fugindo de cena, mas a rastejar, porque não se aguentavam, é evidente. Eu próprio estava com alguma dificuldade, e foram rastejando para ficarem por trás das câmaras. Mas os próprios operadores de câmaras estavam completamente perdidos e houve pelo menos um caso, eu não tive tempo de ver tudo, houve um que trancou a câmara e fugiu do estúdio. A câmara ficou trancada com aquele plano, não havia mais nenhum. Ela saiu absolutamente delirante de alegria, com a ideia de que tinha tido os seus 5 minutos de justiça pela sua brilhantíssima carreira como cantora lírica. Era um quadro verdadeiramente kitsch. Estávamos perfeitamente conscientes que aquilo era uma situação kitsch. Eu não queria mais do que explorar o kitsch, mas explorá-lo sabendo que, e tive a prova logo a seguir, sabendo que a Natália de Andrade ia gostar muito daquilo. Porque bastava olhar para ela, ver as flores que ela punha na cabeça, essas coisas todas, que eu sabia que, criando essa encenação, ela iria sentir-se uma diva no grande final da Madame Butterfly, digamos. E o mundo destas pessoas passa a ser tão autista e tão fechado que dificilmente qualquer forma de ironia lhes entra na carapaça. E a Natália já estava um bocadinho nesse género de pessoas. Por isso é que não é cruel, não se torna cruel quando as pessoas se divertem, porque a pessoa não sofre. Está sempre contente, está sempre encantada com... E às vezes aos mais variados níveis. Eu lembro que a Amália já não cantava, para o final, já estava com a voz destruída. E de vez em quando, às vezes em privado, ainda vai cantar umas coisas. E as pessoas à volta, a Amália, que fantástica, aquelas que andavam à volta dela. Fantástica, a Amália está com uma voz linda. Acham? E ela, durante aquele momento, achava mesmo. E eu pensei que se, por um lado, aparentemente, aquilo poderia parecer um ato de pouca humanidade para com a senhora, fiquei sem dúvida nenhuma, em conversa com ela, que ia dar-lhe uma enorme alegria e uma grande oportunidade. Não estou nada seguro disso, ou pelo menos, a ser honesto, essa vontade que essas pessoas tinham, enfim, deixam-me muitas dúvidas. Natália Andrade, ela tem características muito próprias, como vão ouvir e como vão ver. Sra. Dona Natália, há uma característica muito particular sua que eu gostava que nos dissesse qual é. A minha voz tem-se conservado sempre em plena forma. Que bom, vamos ouvir a sua voz conservada em plena forma. Vamos lá ver. Num qualquer programa convidou a Natália de Andrade para ir lá. Manifestamente para a ridicularizar. E lembro-me que tenho essas imagens presentes, que ela cantava num decor onde havia 2 colunas gregas enormes de esferovite, naturalmente, que a dada altura do canto da senhora caíam e ela continuava a cantar. Parecia-me aquilo mal, não é? Porque não se trata ninguém assim. Presumo que pertence ao mundo artístico, em termos latos. Lembro-me da voz esganiçada do Hermano José, só. Da ópera, que foi muito gozada e ridicularizada pelo Herman. Pseudo-cantora lírica. Eu cantava O Amor é Verde. Uns altos, muito esganiçados, mas já não me lembro qual era, não. O amor é verde, uma coisa assim do género. Muito esganiçada e dava uma atuação muito engraçada porque tornava ainda mais histriónica. Recordo-me perfeitamente, não me peça para cantar. Ainda há pouco tempo ouvi no YouTube. Lembro perfeitamente, nosso amor é verde, cantava assim. O meu amor é verde. Não vou dizer mais. Não, tenho vergonha. Mas realmente, quando a gente navega na net nos vários pesquisadores da Natália, eles são quase todos unânimes em dizer que ela se torna muito conhecida por causa da minha existência, justamente da Canção Verde. E conheci imensas pessoas que depois redescobriram por causa de mim. E mandavam-me mensagens a dizer, afinal, ela é igual, quer dizer, ainda pensámos que você estava a fazer uma caricatura, mas é mesmo aquilo.
portanto, em questões de humor, que é como nós a usamos, como eu a usei, enfim, na minha adolescência, do qual me arrependo amargamente. Amargamente, porque eu gostava de não ter sido essa pessoa. Tive colegas meus que não foram assim. Foram pessoas que se selecionaram muito bem a sua percepção daquilo que estava a acontecer e não gostaram. E eu não. Eu fui daquelas pessoas que delirei tremendamente com aquela falha de padrão que ela representou e com aquilo que ela me provocava. Eu ria a bandeiras despregadas. Não é? Era impossível não nos rir, era impossível. Era um sorriso amargo, era um riso amargo, porventura, mas era impossível. Se os seus espectadores imaginarem o que era uma mulher com a idade que ela tinha, com o corpo que ela tinha, baixinha, apresentar-se naquela figura, isto suscita o sorriso, logo a seguir, porventura, a compaixão. E, portanto, eu assumo esse lado doloroso da coisa. Mas quando a gente faz depois um balanço entre o deve e haver, ou seja, a dor que causa, mas o prazer que provoca em gargalhadas, nós temos sempre de fazer este balanço. Se as gargalhadas forem muitas e boas, pronto, mais vale assumir a crueza da situação. E, portanto, há realmente uma certa pitada cruel neste tipo de aproveitamentos e caricaturas, mas são as regras do jogo, é assim, não há volta a dar. Quem nunca o ouviu não sabe o que é um canto portentoso, nem quais os poderes do canto. Ninguém lhe consegue ficar insensível. Num ramo por sobre a gorjeia, exala e murmura o canto da A Dona Sara Beirão, como era uma escritora, criou este lar para atores, artistas. Cada quarto tinha o nome de um artista. Estou a ver o dia em que a senhora Dona Itelvina Lopes de Almeida, que era uma administradora, no momento ainda conduzia o Beiju Preto, que ainda existe na instituição. E ela é que a transportou à Fundação e nos apresentou como uma cantora muito famosa e lírica. Ela foi reconhecida em Espanha e recebeu um prémio, uma condecoração qualquer. Então aí nós acabáramos por ver realmente o pró que ela era, de grandeza, a nível fora do país, que não foi reconhecida cá em Portugal. Eu nunca tinha ouvido falar naquela senhora, senão quando a Dona Itelvina e o Sr. Igreja nos apresentou aqui. E aí ficámos a saber que realmente ela era uma cantora mesmo de valor. Ela tocava, que era uma maravilha. E então cantava, e uma senhora cantava que dava gosto a ouvir, dava mesmo gosto a ouvir. Foi uma grande senhora da música, da ópera, e que tinha sido uma senhora muito importante e que muita gente gostava de ouvir cantar. Agora, mais sobre a vida dela lá para Lisboa, é só o que todos os Sr. Igrejas e a Dona Itelvina nos contava, é só mais sobre isso.
Trazia um anel sempre com ela, a gente ria-se por causa do anel e perguntava se foi o namorado e ela dizia que sim, mas era um anel de fantasia, pesbeco, branco, e até já estava negro do uso, mas era um anel que ela tinha muita estimação naquele anel, não pode perder. E por aqui, por branco para cima aqui. E depois ela começava logo a cantar. E muitas vezes ia para o piano. E ele então sentia-se bem, era aqui no piano. Sentadinha, eu abria a porta e estava com ela ali. É quando veio ver as fotografias dela, que ela era muito bonita. Ela era muito linda, tinha uma pele de seda. E cantava muito bem, mesmo naquela Mas eu é que não gosto do tom de música, eu não gosto. Mesmo doente, ela conseguia buscar ainda, pronto, com um bocadinho de falta de memória, porque ela depois acabou por perder um bocadinho. Mas mesmo assim, ela ia tocar o piano, ela conseguia ir buscar as canções, pronto, ela conseguia. Acabava por se lembrar, a tocar piano, acabava por se lembrar das canções, e não. Eu acho que a felicidade dela foi mesmo a música. Via-se mesmo na senhora que era a música. O mal viveremo, levasse um fidifu, sua extrema confim del mar, e por nave a paz. Ela fazia assim estes gestos. E ela dizia, ai que lindo, mais, que demais, dizia ela. Fazia aqueles gestos. Quem saber a verdade mesmo, ela veio com muito pouquinha roupa. Ela acabou por ser vestida, a gente vesti-la e tudo. Como lhe digo, era a encarregada da instituição que lhe arranjava roupinha, ou lhe comprava, ou mandava arranjar para ela, porque ela veio mesmo com muita pouca roupa. Foi uma senhora que veio mesmo com muita roupa, pouca roupa. Essa capinha branca eu nunca cá vi. Acho que se cá visse, eu pedia quando ela fosse me já se um destacante para mim, que ela era muito linda. Familiares, ou eu nunca cá vi ninguém. Se cá vieram, eu estava de folga, porque de resto eu nunca cá vi ninguém. Teve um final de vida com o calor humano, com o conforto que nós pudermos ter. Foi enterrada aqui em Tábua, não apareceu ninguém. Penso que não apareceu ninguém, não tenho mínima ideia nenhuma, e se tivesse aparecido eu lembrava. Lembro-me que eu, pelo menos mais outra colega, tivemos que ajudar a transportar o caixão, sendo que ficou sepultada num talhão ao pé da capela do cemitério. Mais não posso dizer, foi um funeral digno, um fim triste, porque acabou só connosco, não teve ninguém. Ela aqui devia estar muito atenta, estava a delirar com uma atuação. Ela estava com uma atenção, estava atenta, ela estava a delirar. Olha, gostei muito de ver esta fotografia. Adorei. Tal e qual. Parece que estou mesmo. Tal e qual ela. Confín del amor.
tenho para mim que há ao longo da vida da Natália de Andrade, há períodos de grande opacidade, dos quais pouco se sabe como é que ela vivia, como é que ela subsistia, como é que ela comia pelo menos uma refeição por dia, como é que ela gravava discos, como é que ela comprava roupa, de onde é que o dinheiro lhe vinha. Há pouquíssima informação sobre ela. Tudo aquilo que a gente descobre na net é minimalista e superficial. Contavam-se alguns mitos no próprio café, de que o pai também era uma pessoa estranha, que viviam na região da, penso eu, na região da Serra da Estrela, viviam na beira interior, penso eu. Uma vez um amigo meu disse-me que isso tudo viria de um amor da sua adolescência, da sua juventude, que teria havido aqui um desamor que teria determinado o comportamento para o resto da vida da Natália de Andrade. Eu adorava saber mais coisas, mas sei pouquíssimo. Mas acredito que tivesse sido uma mulher solitária. Não conheço a primeira parte da vida dela.